Olá, boa noite. Vamos adicionar nossa convidada, Adriana Calvo. Boa noite, estão me escutando bem? Olá, Alessandra, o Rodrigo, Helena. Vou adicionar a nossa convidada agora. A Adriana está aqui, ela entrou. Adriana, você quer pedir para participar? Eu estava tentando te adicionar. Boa noite a todos. Olá, Adriana. Oi, tudo bem, Carolina? Tudo bem com você? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Que bom. Em primeiro lugar, nós do Legal e Trivial é um grupo de advogadas que foi formado numa pós-graduação à distância. Na verdade, a gente só se conhece de forma virtual e montamos esse grupo. A gente te agradece imensamente pela generosidade, a confiança e dedicar seu tempo em estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, muito legal isso de vocês se organizarem, né? Olha que bacana, num grupo de alunas e estarem aí dividindo conhecimento, compartilhando com conhecimento. Eu não conheço nenhum outro grupo assim, né? Do jeito que vocês se formaram. Tem muita chance aí de crescer bastante, né? E nós Parabéns aí. somos todas suas alunas, viu? Olha, então meu grupo de estudos lá, que eu fico botando fogo em vocês para crescer, produzir, se desenvolver, está dando resultado. Pois é, eu sou um exemplo, né? Você me incentivou muito a fazer aquele vídeo. Eu te conheci, na verdade, no LLM de Direito Empresarial. E eu estava pensando em mudar de área, né? Quando tive aula com você e me incentivou a escrever um artigo. Então, assim, tem uma importância muito grande para mim e até pelo meu retorno aqui de atuação no direito do trabalho. Você vê, você publicou um artigo, escrevemos um artigo que foi publicado, eu só fiquei sabendo depois por você, né? Foi muito engraçado. E agora Foi, a estamos gente aí nem numa sabia. live, né? E, Então, assim, Adriana, eu vou te. Para quem é do mundo do direito, você dispensa apresentações, né? Mas para quem não é aqui, a Adriana é advogada, professora, doutora e escritora, né, de livros. Quantos livros você já escreveu, Adriana? principal foi minha tese de mestrado, a minha tese de doutorado e depois o meu manual de direito do trabalho da Saraiva. Mas eu participei de vários outros livros como organizadora, como autora. Aí eu não saberia contar, assim, porque a produção acadêmica já começou desde 2005, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado na PUC São Paulo. Na Amazon aparece seu nome, assim, em vários livros, né? Tem muitos títulos, porque aparece seu nome. Mas aqui, ó, foi autorizada a sexta edição agora, não é isso? E isso foi autorizada a sexta edição e eu estou aí atualizando até outubro. Então, se alguém mais que tiver o livro tiver alguma sugestão de melhorias, de ficar mais claro, que nesses dias eu recebi um e-mail de uma aluna que falou assim: olha, professora,
tem uma parte ali que você, nesse parágrafo, diz isso, 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 eu não entendi. Você poderia explicar melhor na próxima edição? Eu falei, ótimo, porque se você não entendeu, muita gente pode não ter entendido. Vou tentar explicar melhor, né? Então, esse tipo de Uma feedback é bem sugestão. bacana. É, porque quem escreve não é quem lê, né? A visão de quem Uhum. lê é diferente, né? Eu pedi para o meu marido, já está 2 semanas com o meu livro, sobe e desce lendo. Eu falei, você vai ler inteiro e vai me dizer o que você não entendeu para eu ajudar aqui a fazer a revisão. Ele sobe, desce e fica lendo o livro e volta. E eu falei, e aí, tem dúvida? Não, você é muito didática, tá tudo claro. Eu falei, não, mas não é para isso que você tem que ser revisor, né? Revisor é para me dar ideias, não para dizer que tá bom, que você é didática. Eu falei, é para me dar Pois novas é. ideias. Ele, tá bom, então eu vou ser mais rígido na minha leitura. Eu falei, isso mesmo. E hoje é dia de grupo de estudos? É de quinta-feira à noite, né? Esse semestre eu mudei para Ah, quinta-feira à noite, porque de quarta-feira à noite vai ter a pós-graduação da USP, que eu estou acompanhando lá com o professor Freitas da USP, né? Então aí eu mudei esse semestre para quinta-feira. ai, que legal, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar o calvo.pro.br aqui na live, para quem tiver interesse no grupo. Eu fiz parte e achei maravilhoso. Semestre que vem eu quero estar lá de novo com vocês, porque realmente muitos assuntos diferentes, atualidades, e você impulsiona muitos alunos a fazerem coisas diferentes, né? A A gente começou tentarem. uma turminha agora quinta-feira passada, foi a primeira aula. E aí eu Uhum. tô botando fogo no pessoal lenha para ver se sai mais Carolinas, como você, que desbrava no Que vão. isso? Tem que voar, né, Carolina? Tem que voar. Se esses dias um aluno falou para mim assim, mas professora, eu não nasci para fazer isso. Eu falei, gente, eu também não nasci para essa geração online. Eu era professora de dar aula na lousa com caneta. Algumas lousas eu peguei em faculdade com giz ainda. Mas hoje tudo mudou. Hoje eu tenho que gravar aula, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que fazer podcast. Eu também tive que me adaptar. Hoje, quem não se adapta fica fora do mercado, Karina. Tem que ter resiliência, né? Você tem que... Exato. Claro, no início a gente paca, a gente faz, não se adapta, mas você vai pegando ajuda de um, pegando dica de outro, e aí vai na frente até que a coisa sai, né? Tem que ser assim. E a pandemia trouxe isso, Carolina. A pandemia, para o teletrabalho, que é o tema aí da nossa live, ela trouxe isso, ela trouxe uma revisitação de um instituto que já estava na CLT desde 2017, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, um instituto que estava lá, e eu pergunto para você, Carolina, quantas pessoas que você conhecia que eram teletrabalhadoras? Pois é. Pouquíssimas, É, né? e Pouquíssimas. assim, né? Era muito pouco desenvolvido no Brasil, né? Eu me lembro, Carolina, que anos que eu queria fazer uma turma online. Eu abria turmas de grupo de estudos presenciais, turmas de magistratura presenciais e falava, bom, agora eu vou gravar, vou transmitir, vou fazer online. E eu me lembro que tinha resistência, poucos alunos que queriam fazer. Eu mesma ficava com aquela coisa, meu Deus, preciso de estrutura, câmera, luz, tudo aquela coisa. E aí veio a pandemia, todo mundo se adaptou, todo mundo teve Sim, que buscar uma alternativa. A gente acelerou décadas em relação ao décadas. trabalho online, né? Imagino você também, você pode até contar para o pessoal aqui a sua experiência, mas o PJE na advocacia, eu sou da época que eu era estagiária e eu pegava processo físico. E eu andava com Sim, aqueles processos na mão, subia e descia a Avenida Rio Branco, na época ainda que a Justiça do Trabalho era Rio Branco, e ficava no balcão com fichinha, anotando o nome de processo, né? Então, isso mudou muito, né? E a pandemia vem acelerar, tanto que a Justiça do Trabalho está falando no processo 100% digital. É outra a maior inovação também. inovação era scanner portátil. Eu via no fórum o pessoal com aqueles scanner fininho passando e eu achava aquilo chiquérrimo, sabe? Era a maior inovação. Aí pensa hoje em dia, né? É Vieram os verdade. processos digitais e Agora, a pandemia, as audiências online, e não vai retroagir mais. A tendência é só evoluir cada vez mais. e agora a gente começa a estudar tudo focado no digital.
Então, a gente estuda processo do trabalho 4.0, que é o processo do trabalho na quarta revolução industrial, revolução digital. A gente estuda o direito do trabalho 4.0, a gente estuda a advocacia 4.0, ou seja, a nossa vida, né? Agora eu vou falar de meio ambiente do trabalho, eu não vou me preocupar com o meio ambiente de trabalho físico, eu vou me preocupar com o meio ambiente de trabalho digital. Então, aí você vem com a nomenclatura, meio ambiente do trabalho digital. O Digital. assédio moral, você fala do cyberbullying, né? O bullying da internet, o bullying pelas redes sociais, o cyberbullying, e assim por diante, né? Assim, o direito no geral vai ter que passar por essa revolução 4.0 e nós vamos ter que nos adaptar a isso. E o teletrabalho é isso, né? O teletrabalho, poxa, já estava na CLT desde 2017. Por incrível que pareça, quando a gente entrou na pandemia, a MP 927 vem e diz que o teletrabalho pode ser usado como uma alternativa durante a pandemia e regulamenta de novo o teletrabalho, como se ele não existisse na CLT, como se ele já não estivesse lá regulamentado. Isso é uma coisa que eu nunca entendi tecnicamente, por que a MP 927 veio falar de novo? Se já tinha na CLT, o empregador já podia usar o teletrabalho na CLT. Né? Por que é como se a gente não tivesse? Por isso que muitos alegam, Carolina, que na verdade esse teletrabalho da pandemia não é bem teletrabalho. E gostam de chamar de home office. Por que home office? Sim. Porque querem distinguir o teletrabalho tradicional do teletrabalho emergencial, o teletrabalho por conta de uma crise sanitária. E eu sou adepta a essa vertente, porque eu acho que o que a gente está vivenciando hoje não é exatamente teletrabalho no sentido estrito sensu. É, na verdade, um teletrabalho emergencial, né? Por isso que eu gosto até da nomenclatura home office. Porque o teletrabalhador, eu acho que essa distinção é importante, já que a nossa live é sobre teletrabalho, ele normalmente opta pelo trabalho à distância, ele é treinado antes para o trabalho à distância. Em geral, ele não foi trabalhador presencial, ele já inicia na empresa como um teletrabalhador e ele tem toda uma estrutura, né? Se monta uma estrutura à distância para ele poder trabalhar. Na pandemia, a gente não teve nada disso. Quem foi para home office foram trabalhadores presenciais que não tinham treinamento nem preparo para trabalhar à distância. As empresas colocaram os empregados em casa sem estrutura. Muitas só deram o celular corporativo e o laptop. O resto, os empregados tiveram que providenciar. E aí vem a discussão sobre ajuda de custo. E também a gente teve que trabalhar dentro de um regime familiar que não era típico do teletrabalho, que eu brinco muito, que é o trabalho com os filhos em casa, né? Como Sim. Você vai dizer que você está em teletrabalho, né? Com seus filhos, com o marido, com todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E aí alguns chamam isso de hell office e não home office, né? Inferno no trabalho, hell office. Por conta de todas as dificuldades, né? De você administrar casa, serviços domésticos, comida, filhos, né? Eu falo porque eu tenho um filho de 9 anos. Então, eu sou mãe. Então, eu tive essa experiência, ainda tenho essa experiência, né? Eu estou vendo aqui vários alunos, muito prazer em vê-los. Estou vendo aqui a querida professora lá da PUC, Adriana Supioni, minha colega lá da PUC. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de teletrabalho na pandemia, academicamente, a gente tem que começar fazendo distinção de instituto. O que é o teletrabalho da reforma trabalhista e o que foi o home office na pandemia. Para mim, é um teletrabalho engraçado. Uma coisa interessante do teletrabalho é que ele só foi reconhecido em 2011, né? Então, assim, tecnicamente, é relativamente novo, né? Não, em 2017, e aí depois, com a reforma trabalhista. Né? E depois regulamentado com a reforma, né? Em 2017. Então, já tinha uma introdução e a pandemia veio e mexeu, né?
como você É, disse, a medida provisória veio tratando como se não existisse, eu acho que porque não era um costume, né? Eu acho que entra isso, na verdade é como se fosse uma novidade mesmo, tanto que surgem tantas dúvidas. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim, que é relativamente simples, mas que você já fez uma introdução aí, que gera realmente uma confusão. Todo trabalho à distância é teletrabalho? então, eu vejo muitas pessoas confundirem trabalho à distância com teletrabalho. Não é a mesma coisa. Trabalho à distância, ele é gênero. E o teletrabalho é uma das espécies de trabalho à distância. Ou seja, trabalho à distância é quando eu estou fora do local de trabalho. É o trabalho não presencial. Só que o trabalho não presencial, ele pode ser auxiliado por ferramentas de telemática. Por exemplo, a gente não consegue fazer essa live sem uma linha telefônica, o computador e o celular. E existe o trabalho à distância que não é auxiliado por ferramentas de telemática. Por exemplo, uma pessoa que faz doces em casa, uma cozinheira, uma doceira que faz doces em casa, tem seu pequeno negócio em casa e vende. Ela é teletrabalhadora? Não, ela não precisa da computadora e da linha telefônica para fazer os doces. No direito do trabalho, historicamente, o teletrabalho, ele surgiu em analogia ao trabalho das costureiras. Então, as costureiras fundamentavam o chamado emprego em domicílio. A CLT sempre regulamentou o chamado emprego em domicílio, que é aquele que é realizado na residência do empregado. E aí o teletrabalho veio depois, né? A jurisprudência, mesmo sem a regulamentação da reforma trabalhista, ela já aceitava a possibilidade de haver o trabalho à distância na modalidade de teletrabalho, né? Então, acho que essa sua pergunta é muito importante. Vamos distinguir trabalho à distância é gênero, teletrabalho é espécie. Existem outras formas de trabalho à distância que não são utilizadas por meio de ferramenta telemática. Ou seja, o conceito principal para um trabalho à distância ser entendido como teletrabalho é que é imprescindível o uso de ferramentas de telemática. E eu trago isso lá no meu manual de Direito do Trabalho, essa observação, né, para não confundir. Eu já vi pessoas dizendo, poxa, auxiliar de... eu sou auxiliar de empacotamento, eu faço lá os produtos, empacoto tudo na minha casa e vendo, e diz que é teletrabalhador. Não, não é teletrabalhador, é um trabalhador à distância. Ou um empregado em domicílio, se for registrado como empregado, ele é um empregado em domicílio. Né? Então tem que fazer essa Inclusive, distinção. o teletrabalho, ele existe em várias formas, né? Não precisa ser só dentro de casa. Pode ser em centros, pode ser de maneira móvel, né? Que é outra confusão que é feita. Confundir muito o teletrabalho com o home office, que é o trabalho dentro de casa. Isso, o teletrabalho, vamos colocar aqui um conceito. O teletrabalho é um trabalho à distância, onde há o uso imprescindível das ferramentas de telemática, computador e linha telefônica. Agora, esse trabalho pode ser realizado em telecentros, que seriam escritórios virtuais, onde o empregado vai naquele local, tem todo o suporte de trabalho, chamados telecentros. Pode ser realizado de forma remota, é aquele teletrabalhador que ele se conecta em qualquer lugar e trabalha de qualquer lugar. Hoje eles estão usando para esse tipo de teletrabalhador o nome de nômade digital. Nômade digital. Interessante. Nômade digital, ou seja, aquele trabalhador que trabalha em qualquer lugar, em qualquer momento, chamado Work Anytime, Anywhere. Trabalha em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, ele viaja o mundo, né? Eu conheço alguns colegas que trabalham na área de TI, com programação, e cada dia estão num país diferente. Não se fixam em lugar nenhum, porque o seu trabalho é imprescindível somente um computador, mais nada. Né? Então, eles podem ficar onde eles quiserem, pode conhecer o mundo a trabalho. Já imaginou? Os jovens, né? Muitos jovens agora no home office. Eu conheço muitos casos, quem era solteiro, não tem filho, que a empresa autorizou um home office, que alugou uma pousada em Natal e estava lá no meio de uma praia, isoladão,
de dia trabalha, final do dia vai caminhar na praia, vai andar, né? Eu até falo, puxa, se eu não tivesse filho, marido, se eu fosse solteira, não sei se tem algum de vocês que fez isso, eu teria aproveitado essa pandemia para viajar. Work anytime, anywhere. Aí muitos devem estar pensando, e professor, eu fiquei aqui em casa, dentro de casa, nesse apartamento, não fui em lugar nenhum. Tá vendo? Deixou de aproveitar a pandemia. Tudo tem seu lado bom. Olha a flexibilidade. Tanto que a gente está tendo agora problemas, porque eu já recebi várias consultas, Carolina, de empresas que estão voltando para o presencial ou estão migrando para o híbrido. Uhum. O híbrido é 3 dias tele, 2 dias presencial. E o trabalhador está mandando cartinha dizendo que não tem interesse, que quer continuar 100% online. E alegando que durante a pandemia tomou decisão de mudar de cidade, que está morando em outro país e que não tem interesse mais em trabalhar no presencial ou de forma híbrida. E aí, como é que vai ficar? Como vai ser 2022? As escolas vão manter, por exemplo, o regime híbrido? E se as crianças quiserem estudar online e não mais presencial? Mas, segundo a legislação, Adriana, o empregado não poderia recusar, né? Se a gente seguir a CLT. Se o Então, empregador mandar ele voltar, ele teria que voltar. Aquele prazo de 15 dias, e ele teria que voltar, né? então Mediante um aditivo contratual. assim, isso é o que está previsto na CLT para o teletrabalho antes da pandemia. Mas, Uhum. pós-pandemia, né? Porque pós-pandemia, o Brasil tem vários projetos de lei querendo regulamentar com mais detalhes a questão do teletrabalho, que ainda não foram aprovados. Mas a Argentina, por exemplo, aprovou lei recente sobre teletrabalho. Vários países estão aprovando novas leis para regulamentar o home office da pandemia, para regulamentar as questões que surgiram agora na pandemia. E aí que nós temos uma questão interessante, porque será que o trabalhador não teria direito a ter essa opção de dizer que eu não quero retornar? Carolina, raciocina comigo. Ele teve a opção de dizer que ele não queria ser teletrabalhador? Quando você me contratou, eu era presencial. Você me colocou no teletrabalho. A empresa vai dizer, eu não, a pandemia, eu não tive opção. Foi uma alteração do contrato de trabalho, obrigatória. Mas agora, que durante um ano eu me adaptei a essa situação, será que eu não teria direito adquirido a me manter nesta posição? Se a empresa tem a possibilidade do empregado ser 100% home office ou então 100% digital, será que o trabalhador não poderia entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a manutenção do vínculo em home office? Ô, Aí tem o Adriana, problema de que inclusive a teria empresa, respaldo, né? a Teria um empresa respaldo no poderia. 468 da CLT que fala que qualquer alteração, o consentimento tem que ser mútuo. E ficou chocando com o artigo do teletrabalho, que falava que o empregador podia forçar esse retorno. Então, Então, assim, tem um respaldo. eu acho, Carolina, que a legislação, eu falo isso em aula, né? Que a legislação do teletrabalho que veio com a reforma trabalhista, do ponto de vista técnico, ela é muito ruim. Porque quando ela fala Uhum. que o empregador pode, a qualquer momento, retornar para o trabalho, que não é necessária nem a anuência do empregado, ela está desrespeitando a regra basilar do 468 da CLT, que é a regra macro, que diz que toda alteração do contrato de trabalho tem que ser por mútuo consentimento. Eu só tenho como exceção o jus variandi. O jus variandi são as hipóteses que o empregador pode, por exceção, quando se relaciona à organização do trabalho, fazer alterações unilaterais. Do lado do empregado, eu tenho o jus resistente, que são o chamado direito de resistência, que é o direito do empregado de se opor a alterações do empregador. E eu proponho que talvez se repense essa questão do jus variandi e do direito à resistência no contexto da pandemia. É uma coisa que eu não tenho resposta ainda, eu tenho pensado sobre isso. Quando os clientes me questionam, eu digo, se você tem a opção do empregado continuar de forma remota, e se existe essa possibilidade de você ter 3 grupos,
Quem quer 100% presencial, quem adere ao híbrido e quem fica no remoto, seria o ideal, porque você respeita cada um dos trabalhadores de acordo com o seu perfil. Tem pessoas que não se adaptam ao home office. Tem pessoas que esse trabalho à distância prejudicou demais a saúde física e mental. E tem pessoas que se adaptaram muito bem, que conseguiram manter uma super estrutura, uma super organização, que produziram mais, que estão mais felizes. Tem gente muito satisfeita com o teletrabalho que não quer voltar para o presencial. E eu acho que, então, né, como a gente tem que respeitar os perfis, porque cada pessoa tem um perfil diferente, a melhor opção seria a opção que a empresa tivesse a possibilidade de manter os 3 regimes. O teletrabalho 100%, o híbrido e o presencial. Assim mesmo como as escolas estão fazendo, Carolina. Por exemplo, a FGV, que eu sou professora da FGV, vai manter uma pós-graduação que eles chamam de LLM Live. LLM Live, ela vai ser 100% online. O aluno entra online e fica até o final online. E vai manter o sistema presencial e híbrido. Ela vai ter as 3 hipóteses. Adriana, como você mencionou a estrutura, e é realmente uma coisa que faz toda a diferença, porque as condições são muito diferentes, tem gente que não tem local de trabalho em casa, não tem uma boa internet, tem filho pequeno, então realmente vira um caos, né? Como que fica a questão do empregador? Ele é obrigado a bancar essa infraestrutura ou não? Ou é uma coisa que tem que ser decidida entre as duas partes? Como que fica? Então, o que acontece, né, Carolina? A legislação sobre o teletrabalho prevista na reforma trabalhista, ela diz que empregado e empregador deverão pactuar no contrato de trabalho como fica o reembolso de despesas, né? Dizer isso e dizer nada é a mesma coisa, porque é óbvio que o empregado não vai conseguir negociar com o empregador de que 100% das despesas serão por conta do empregador. Então, os projetos de lei que nós temos hoje em andamento buscam deixar isso de uma forma mais regulamentada e mais clara. Então, os projetos de lei que estão em andamento, e a lei argentina, por exemplo, regulamenta dizendo que o empregador tem que pagar uma ajuda de custo. Ele tem que pagar um valor fixo mensal, a título de ajuda de custo, para ajudar a reembolsar essas despesas. As empresas que eu conheço, que eu presto consultoria, estão trabalhando com ajudas de custos de R$ 75 a R$ 150 por mês. O Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, ele tem uma pesquisa muito interessante que mostra, né, qual o valor em média que as empresas estão pagando e quantas empresas em média estão fazendo esse reembolso. A maioria das empresas não estão fazendo esse reembolso, até porque a legislação não exige, né? E está tendo muita ação trabalhista nesse assunto. Muitas ações trabalhistas que foram ajuizadas o ano passado e esse ano são de empregados alegando que estão tendo despesas e pedindo reembolso. Então, o empregado alega, olha, eu tive que comprar uma cadeira. Eu tinha um pacote de internet baixo, eu tive que assinar o mais alto, então eu estou gastando mais de internet. A minha conta de luz vinha R$ 100, agora a minha conta de luz está vindo 300. Então, os empregados juntam as notas na ação trabalhista e pedem o reembolso. E a Justiça do Trabalho, os casos que eu tenho acompanhado, quando comprovadamente está claro que o empregado teve realmente mais despesas, tem condenado as empresas a pagar, sobre o argumento de que, artigo 2º da CLT, quem corre o risco do negócio é o empregador. O empregado ele recebe salário, ele não pode arcar com despesas para trabalhar. As despesas sempre foi um princípio clássico do direito do trabalho, que quem assume as despesas é o empregador. O empregado pode dividir lucros, mas ele não divide prejuízos. E o que já ficou regulamentado também na CLT é que isso não vai incorporar o salário, né? Então, o empregador também não precisa ter esse receio de que a ajuda de custo nesse sentido integre o salário da pessoa, né? E, Carolina, a maioria das empresas tiveram uma economia muito grande, né? Com estruturas. Eu tenho empresas que eu conheço que alugavam um prédio inteiro
e hoje estão com um andar, conseguem concentrar tudo em um andar só. Então, a própria Justiça do Trabalho, eu participei de uma banca de mestrado muito interessante lá na Bahia, onde a candidata escreveu sobre o teletrabalho no setor público e trouxe pesquisas sobre a economia que a administração pública está tendo, que o Poder Judiciário está tendo com o teletrabalho. Então, assim, não há dúvidas, se o empregador passou a ter menos custos, é justo que pelo menos as despesas a mais que o empregado passou a ter nesse momento sejam assumidas também pelo empregador. Né? Então, eu oriento os meus clientes a pagar uma ajuda de custo para não ter o risco de uma ação trabalhista. Ô, professora, estão me pedindo para olhar a caixinha de perguntas aqui, mas antes eu vou entrar só mais em um assunto, antes da gente começar a responder as perguntas, Tá. Sobre a questão das horas extras, horário noturno do teletrabalhador, que segundo a CLT, exclui ele. Ele está excluído, mas não é o que a gente tem visto em alguns julgados. Não é mesmo? Que dizem que o que está aparecendo é que se a pessoa comprovar efetivamente o controle e o trabalho, ela consegue reverter isso na Justiça do Trabalho. Então, o que acontece em relação à questão do controle, né, da jornada de trabalho? A reforma trabalhista inseriu no artigo 62 o inciso 3, dizendo que o teletrabalho está isento do controle de frequência, certo? Inclusive, o legislador da reforma, para que não tivesse confusão, ele não colocou junto com o inciso 2, ele criou um inciso, o inciso 3. Então, a intenção da reforma trabalhista é que o empregado em regime de teletrabalho, em nenhuma hipótese, teria direito à hora extra. Essa foi a intenção da reforma, certo? Só que, claro, o juiz, na hora de interpretar a lei, ele não interpreta somente de forma literal e gramatical. Inclusive, a interpretação literal e gramatical é uma das mais pobres dentro da teoria da interpretação e integração do direito. O juiz ele tem que fazer uma interpretação sistêmica, né, de todo o sistema, de todo o ordenamento jurídico. E os juízes, uma parte dos juízes, tem entendido que a regra geral é que o trabalhador em teletrabalho não tem direito à hora extra, salvo se ele comprovar que havia controle. Igual o entendimento que a gente aplica para o empregado em jornada externa. Tem farta jurisprudência do TST dizendo que o trabalho em jornada externa, se for compatível com o controle, gera hora extra. Então, nós temos hoje duas linhas na jurisprudência. Uma linha que interpreta de forma literal e gramatical e diz não tem direito à hora extra. Está lá no artigo 62, inciso 3. E tem uma segunda linha que diz que se comprovado que era compatível de controle, que hipótese seria compatível de controle? O teletrabalhador online. Quem precisa se conectar para trabalhar, eu consigo saber que horas ele começou a trabalhar e que horas ele deixou de trabalhar. Que horas ele conecta e que horas ele desconecta. Então, para essa hipótese, eu consigo verificar se houve hora extra ou não. Então, o trabalhador conectado online, eventualmente pode provar. Que exemplo a gente tem? Agora, aqui nessa live, a gente consegue dizer que horas começamos e que horas terminamos e quanto tempo a gente ficou aqui? Consegue. Então, tudo depende do tipo de trabalho, né? Do tipo de trabalhador. E aí você teria a opção de definir se ele estaria dentro dessa regra ou não. Eu tenho uma experiência de um cliente, Carolina, que começou sem controlar e durante a pandemia resolveu controlar. Por quê? No início ele não controlou e aí os empregados desapareceram. Ele ligava para o empregado 2 horas da tarde, não atendia, ia responder 3 horas da tarde. Surgia uma urgência, ele tinha que marcar uma reunião 3 horas da tarde, cadê o empregado? Eu estou no médico, não consigo participar dessa reunião às 3. E o empregador não podia cobrar, porque se não há controle de horário, eu decido quando eu vou trabalhar. Se eu decido quando eu vou trabalhar, eu posso dizer que 3 horas da tarde eu não posso participar dessa reunião. Entendeu?
Então, muitas empresas acharam que era melhor continuar o horário presencial. Ou seja, se o horário presencial era das 8 às 5, eu controlava lá dentro da empresa, vou continuar no online a mesma coisa. Você tem que estar disponível das 8 às 5. Se eu te ligar 2 horas da tarde, você tem que entrar, porque você está em horário de trabalho. Se você precisar ir ao médico, você tem que pedir autorização, porque você está em horário de trabalho. E se você fizer hora extra, das 7 às 8, eu vou pagar. Então, algumas empresas, do ponto de vista de gestão, acharam mais interessante continuar havendo controle. E não só por conta disso, mas também por questão de saúde mental. Porque algumas empresas começaram a perceber que alguns empregados começaram a mandar e-mails de madrugada. 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. E conversando com alguns empregados começaram a trabalhar de madrugada. Por quê? Ah, meu filho está em casa o dia inteiro, eu tenho aula online. Meu apartamento é pequeno. Como é que eu consigo me concentrar com meu filho falando lá da fusão, solidificação da água, e você lá trabalhando? Como é que fica? Algumas pessoas optaram, eu durmo de dia e à noite eu trabalho. E aí, como é que fica? Se não há controle de frequência, o empregado que decide quando horas ele vai trabalhar. E não é preocupante um empregado trabalhando à noite, que não estava acostumado a esse regime de trabalho? E a pergunta que eu fiz para o cliente é: você tem certeza que a pessoa dorme de dia? Porque provavelmente de dia corre atrás do filho, faz comida, cuida da casa e vai trabalhar à noite. Essa pessoa deve estar dormindo 4 horas por dia. E aí, uma pessoa que está trabalhando 20 horas, 18 horas por dia, vai ter burnout, vai ter síndrome do burnout. Né? Nós não somos robôs. E aí, mesmo porque a empresa continua responsável, né, pela segurança no trabalho, né, de que o empregado vai ter que assinar aquele termo e a empresa vai ter que treinar o empregado para saber das normas de segurança. Adriana, a primeira pergunta aqui é da Litsa, sua aluna lá no grupo de estudo, a querida Litsa. E ela está perguntando, a carga horária do teletrabalhador e do trabalhador em home office, qual a diferença? Então, Lisa, no início da live a gente disse o seguinte, que há uma confusão entre o conceito de teletrabalho e home office, né? Alguns entendem que é sinônimo, ou seja, home office nada mais é do que o teletrabalho em domicílio, mas o teletrabalho pode ser remotizado, pode ser em telecentro, pode ser em outros locais. Então, se eu entender que são sinônimos, não há diferença nenhuma entre o teletrabalho e o home office e o controle de frequência nessas duas situações. Agora, se a gente usar aquela primeira classificação que eu falei, que a cozinheira que está trabalhando em casa, ela não é teletrabalhadora. A costureira que está trabalhando em casa, ela é empregada em domicílio. Para esta trabalhadora, não se aplica o artigo 62, inciso 3. Então, se não se aplica o 62, inciso 3, eu tenho que ter controle. Ela entraria na regra do inciso 2, trabalho com jornada externa. Né? Aí, se entra na regra do... Eu interpretaria como inciso 2, jornada externa, mas aqueles que digam que não é jornada externa, ela trabalha em casa. Ela não está na rua, né, trabalhando na rua. Aí seria a regra normal da CLT, que tem que ter controle de frequência. Então, Lícia, assim, eu acho que tem que diferenciar. Home office, para muitos, é teletrabalho, e aí eu tenho o inciso 3 do artigo 62 dizendo não tem que ter controle. E existe o empregado em domicílio, que não é teletrabalhador, que trabalha na sua residência, e que esse trabalhador, regra geral, teria que ter controle de frequência, a não ser que eu empagasse ele no inciso 2. Para não ter dúvida, gente, o que eu falo para as empresas? Eu digo para as empresas o seguinte: você presta serviços, a forma de trabalho é uma forma de trabalho controlável? Se é possível controlar entrada e saída, melhor você controlar e pagar hora extra quando houver. Porque se é possível controlar e você não fizer o controle, o empregado fatalmente vai entrar com a ação trabalhista, vai provar que era possível o controle, e se tiver hora extra vai pedir. Agora, se a sua empresa, o trabalho prestado, ele é um trabalho que não tem possibilidade de controle, não tem possibilidade, é um vendedor,
é um trabalhador na área de TI, é um nômade digital que está trabalhando em qualquer lugar, se conecta em qualquer lugar, ele não tem horário de entrada e de saída. Se não tem como ter controle mesmo, coloca na exceção. Simples assim, né? Vamos sempre lembrar que o direito do trabalho se baseia no princípio da realidade. Primazia da realidade. Quanto mais próximo da verdade, da realidade, melhor. Se a forma que esse trabalhador trabalha é uma forma que é incompatível, total de controle, coloca na exceção. Agora, se o empregador consegue controlar, melhor fazer o controle e pagar horestos se houver, porque senão vai ter problema na justiça do trabalho. Porque a cabeça da maioria dos juízes do trabalho é no entendimento do inciso 2, é o entendimento que já está consagrado em relação ao vendedor externo, que entende que se é possível controlar, não é, nesse caso, faria jus à hora extra, entendeu? Então, é mais ou menos assim que eu oriento. Não sei se ficou claro para vocês. Adriana, o nosso amigo notável aqui, Rodrigo Sá, está perguntando: acidente de trabalho no home office, difícil provar o nexo? Então, esse é um dos temas mais intrigantes para o pessoal da área de previdência social. O pessoal da área de previdência social está escrevendo muito sobre essa questão do acidente do trabalho no home office, né? Porque qual é o grande problema do home office? O grande problema do home office é como é que eu separo o momento de trabalho e o momento da vida pessoal. Ou seja, quando eu estou trabalhando e quando eu estou, na verdade, em meu momento de lazer. Então, se um empregado não tem controle de frequência, o horário dele comercial é das 8 às 5, mas ele não tem controle de frequência, então ele pode trabalhar a qualquer horário. Se ele 2 horas da manhã levantar para ir na geladeira, pegar um copo de água, escorregar porque ele está de meia e cair, foi acidente do trabalho? Ele pode alegar que estava trabalhando de madrugada? Essa é a pergunta. Se tem controle de frequência e o empregador diz que o horário de trabalho é das 8 às 5, se ocorrer um acidente em casa das 8 às 5, presume-se que foi a trabalho, porque é o horário de trabalho, concorda? Então, até a questão do controle de frequência e a fixação do horário de trabalho no home office tem um impacto sobre o acidente do trabalho. Agora, existem as doenças profissionais que estão sendo mais relacionadas. Parece que a professora Adriana caiu. Tá. Travou um Voltou? pouquinho, Adriana. Voltou. Então, eu estava falando o seguinte, que acidente de trabalho é gênero, né? Acidente de trabalho envolve o acidente propriamente dito e o acidente de trajeto, e envolve também as doenças profissionais. E existem doenças profissionais que estão relacionadas já com o home office. Então, a síndrome do olho seco, que é quando o seu olho fica seco, vermelho, irritante. Sempre falo para os meus alunos, gente, coloca colírio. Não esquece, se ficar muito tempo na tela, tem que umidificar o olho. Porque seu olho vai começar a ficar vermelho, você vai ficar com a visão turva. Olha aí no Google, síndrome do olho seco. Isso é um problema relacionado ao home office. Problemas de ergonomia, né? Problemas de ergonomia, cadeira adaptada. Eu tive, Carolina, problemas em relação à ergonomia, porque eu peguei uma aula no sábado, que eu comecei 8 horas da manhã e terminei 18 horas. E só tive 1 hora de almoço, mais 15 minutos de intervalo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei o dia inteiro sentada. Final do dia, as minhas costas doíam, meu pescoço estava dolorido. Falei, nossa, a aula foi legal, mas no final do dia eu estava com problemas de ergonomia. Fui conversar com o meu ortopedista, ele mandou eu recomendou que eu fizesse RPG. Por quê? Muito tempo sentado. Professor, antigamente, tinha problemas nas pernas de ficar muito tempo de pé.
Agora nós passamos a ficar muito tempo sentados. Então você tem que ter uma cadeira adaptada. Então hoje eu tenho uma cadeira adaptada, eu tenho um protetor na coluna para deixar a coluna, eu tenho uma almofada que eu uso para ajudar a não criar problemas na lombar. Eu faço RPG uma vez por semana. Por quê? Por causa do home office, de ficar muito tempo sentada. São cuidados preventivos que a gente tem que fazer. E além dessas questões, que são as doenças relacionadas ao home office, tem a questão da saúde mental, né? A Sim. saúde mental, ela tem sido, assim, o ponto mais preocupante quando a gente fala em acidente de trabalho, Rodrigo. Porque a gente está vendo um aumento do número de casos de burnout. E no final dessa live, eu recomendo, a Carolina dá um jeito de enviar para o pessoal, existe um acordo chamado Acordo Marco Europeu, que a OIT fez, foi uma pesquisa que a OIT fez em 2017, junto com a entidade Eurofound, para analisar o teletrabalho, isso antes da pandemia, e analisar quais eram os riscos ocupacionais mais constantes no teletrabalho. E esse relatório da OIT, publicado pela OIT, ele é muito interessante porque ele mostra que o trabalho não presencial, o trabalho à distância, ele tem mais alguns riscos psicossociais e riscos físicos diferente do presencial. E entre eles está a maior possibilidade de ocorrer síndrome do burnout. E esse relatório fala da grande dificuldade que os empregados têm de gestão do tempo, de organização do tempo. Porque os empregados ficam conectados o tempo todo. Então, o empregado vai lá, acorda de manhã, responde o e-mail, faz uma peça, descansa um pouco, resolve um problema em casa, daqui a pouco volta, continua trabalhando, aí almoça um sanduíche do lado do computador, aí daqui a pouco toca o telefone, a lavanderia entregando roupa, pega o negócio da roupa, volta, aí tá lá trabalhando, aí o WhatsApp, 5 clientes mandando resposta, aí responde a mensagem do WhatsApp, aí respondeu o WhatsApp, esqueceu o trabalho que estava fazendo, aí volta para o trabalho que estava fazendo, tenta terminar o trabalho, alguém liga no WhatsApp dizendo que você não responde o meu WhatsApp faz 2 horas. Tem gente que manda, não responde. Se você mandei um WhatsApp, você visualizou e não respondeu, né? E isso vai criando ansiedade, problemas de aumento de síndrome de ansiedade e problemas de burnout, porque o nosso cérebro não foi feito para ser multitarefas. As mulheres têm vantagem em relação a isso, porque a mulher é mais multitarefas do que o homem. Mas mesmo nós, mulheres, temos um limite de multitarefas. E ficar em casa, trabalhar no ambiente de home office, faz o nosso cérebro ficar exposto a multitarefas. Multitarefas domésticas e Adriana, sociais. você entende então que aquela pessoa, por exemplo, uma mulher que está em casa sem estrutura, com um filho pequeno e desenvolve algum tipo de depressão, crise de ansiedade, ela consegue responsabilizar o empregador por isso? Então, a gente tem que sempre analisar caso a caso, né? Porque nessas situações, o empregador vai tentar alegar que é questão de pandemia, porque pensa um pouquinho, Carolina, a pandemia traz estressores externos que também impactam na saúde mental, né? Eu perguntei para um psiquiatra se a gente tem alguém, se é possível que alguém nessa pandemia não tenha tido nenhum dano à sua saúde mental. E o psiquiatra falou para mim que isso não existe. Por mais que a pessoa seja equilibrada, feliz, bem casada, autorrealizada, ela entrou numa guerra invisível. A pandemia, do ponto de vista Adriana, psicológico. só fazendo um adendo, porque assim, uma pessoa que procurava o teletrabalho, se colocava à disposição de uma vaga antes da pandemia, ela estava aceitando conscientemente, né? Ela já tinha, a pandemia não, ela forçou as pessoas àquilo. Alguém que buscou uma vaga presencial, de repente, estava em casa ou em home office, ou em teletrabalho. Então, tem uma diferença aí muito grande, né? E tem uma Inclusive nessa diferença, questão emocional.
Inclusive, tem a diferença de que tem pessoas que não têm perfil para teletrabalho e foram Uhum. colocadas em teletrabalho. Eu tive o caso de uma empresa que a trabalhadora apresentou um laudo da psicóloga e da psiquiatra recomendando o retorno urgente para o presencial porque ela estava tendo danos, porque o perfil dela não era adaptável Não é. ao teletrabalho. A empresa autorizou. Ela era uma das poucas que iam sempre, todos os dias, trabalhar presencial na empresa. Porque Uhum. houve um relatório, e isso é real. Existem pessoas que não têm adaptação para o trabalho à distância. Agora, voltando à sua pergunta sobre o nexo causal, né? Vamos pensar sobre o nexo causal. O que, que acontece? Em matéria de nexo causal, existe a causa e a concausa. Eu entendo que, dependendo do tipo de trabalho, a gente tem que analisar qual era o trabalho da pessoa. Se o trabalho era um trabalho onde ela ficava 100% conectada, vamos imaginar um bancário que está trabalhando 100% online. Né? Atividade de banco já traz a depressão como presunção de doença ocupacional. Ainda mais no ambiente de teletrabalho. Então, eu acho que, no mínimo, haveria aí um nexo com a profissão. Claro, o empregador vai tentar alegar a excludente, né, dizer força maior, a pandemia, que isso é uma excludente legal, porque o empregador não é responsável pelo fato de a gente estar numa pandemia e que a pandemia traz danos psicológicos a qualquer pessoa. Qualquer pessoa na pandemia foi afetado pela situação pandêmica, né? Mas a gente tem muitas pesquisas, inclusive esse relatório do Acordo Marco Europeu, que dizem que o teletrabalho em si tem como risco ocupacional um aumento de transtornos mentais. Aí a empresa, para se eximir ou para reduzir a sua responsabilidade, ela deveria, Carolina, comprovar para o juiz que ela tomou as medidas preventivas que ela fez durante a pandemia? Palestras para os empregados sobre cuidados com a ergonomia. Que ela fez durante a pandemia? Palestras, treinamentos sobre cuidados com a saúde mental. Que ela não orientava os empregados a... Ela deu palestras de como gerenciar o tempo, vida privada e trabalho durante a pandemia. Ou seja, se a empresa fizer o preventivo, eu acredito muito na advocacia preventiva, né? Uma empresa que nessa pandemia verificou que aumentou alguns riscos ocupacionais que não eram os mesmos que se tinha no trabalho presencial. E durante esse período, ela fez uma prevenção. Eu acho que se aí alguém adoecer, ela pode pedir, olha, a pessoa está com depressão, mas ela está com depressão porque ela se divorciou, porque o filho cometeu suicídio no meio da pandemia, porque tem uma pandemia. Ou seja, outros problemas estruturais. Eu, como empregador, eu tomei todos os cuidados para que o trabalho não presencial, o trabalho à distância, tivesse um mínimo de impacto à saúde mental do empregado. Por isso que algumas empresas, Carolina, estão fazendo, de vez em quando, pesquisa de clima. Mandam para os empregados pesquisas para o empregado dizer como ele está no home office. Você está se adaptando bem ao home office? Quais são suas principais dificuldades? Você está precisando de auxílio em alguma questão? Pesquisas para verificar como está o meio ambiente digital, né? O meio ambiente do trabalho digital. E isso é realmente o que nós chamamos, né, de advocacia preventiva. Você saber que o trabalho à distância ele já traz alguns riscos ocupacionais típicos dessa modalidade. E você atuar na prevenção dessas doenças, né, destes problemas que são intrínsecos ao trabalho à distância. Então, Adriana, realmente... eu acho até que você até já respondeu aqui, Cunha Advocacia perguntou como o empregador deve preservar pelo meio ambiente, acho que era aqui do trabalho. E acho que você já está falando isso, né? Com treinamentos, pesquisa de clima.
E tem também o termo, né, que o empregado tem que assinar conforme a CLT, eu não sei se pode dizer assim, mas para eximir o empregador de qualquer dano que ele venha a sofrer. Isso é meio questionável, né? Esse É termo bem muda, né? questionável. O termo em É, nada é quase igual, né? Porque se não é tiver quase igual. orientação, se não tiver orientação de fato, treinamento, as empresas Exato. fizeram aditamentos ao seu PCMSO e o seu PPRA. Então, você, durante a pandemia, deveria, no seu programa de saúde ocupacional, o PPRA e o PCMSO, e às vezes tem empresas que têm um LTCAT, feito mapeamento dos riscos ocupacionais no momento de pandemia e planejado ações, né? Planejado ações para que, durante a pandemia, novas prevenções foram feitas. O ruim é que, quando eu vou dar muitas vezes essa palestra em muitas empresas e eu falo sobre isso, a maioria não fez nada com o PPRA ou o PCMSO. A maioria continuou com o mesmo programinha que estava lá do trabalho físico. Eu falei, gente, chama a empresa que faz segurança e medicina do trabalho de vocês. Precisa fazer um novo mapeamento. Uma adaptação, né? Porque a realidade da empresa mudou. Né? Não são as mesmas necessidades do trabalho presencial. Então, acho que tudo isso vai acabar no X-Trabalho. Os 3 pontos que a gente falou aqui, ajuda de custo, hora extra e acidente do trabalho, são os 3 pontos principais que estão chegando na Justiça do Trabalho para a Justiça do Trabalho se posicionar. São os 3 pontos nefrálgicos, né? Que as legislações dos países que estão regulamentando o assunto estão procurando, de uma certa forma, ajudar na sua regulamentação, né? E o Brasil, como sempre, a gente fica atrasado nessa questão. A gente tem vários projetos de lei que vão sair quando acabar a pandemia, e não precisa mais, entendeu? A gente precisava durante a pandemia. E a MP? Aí a justiça decide, né? Nós vamos vendo aí pelas decisões, por jurisprudência. E a MP 942, o que ela regulamentava sobre home office era péssimo, pior impossível. E aí a 1045 e 1046 a mesma coisa. Né? Tem um dispositivo na 1045, junto com a MP 927, que falava a mesma coisa, que diz que se o empregado acessar o computador, a linha telefônica, o WhatsApp, isso não será considerado tempo à disposição. Como assim? Como assim, se ele usar o WhatsApp, se ele usar qualquer tecnologia? O trabalhador hoje à distância trabalha por meio dessas tecnologias. Né? Uma falta Sim. de técnica na redação que você olha assim e fala, não dá nem como aplicar. Não dá para aplicar nem pelo lado do empregado e nem aplicar pelo lado da empresa, porque o dispositivo é tão inteligível, você não consegue entender qual foi o conceito que estava ali, que você não consegue nem utilizar. Né? Não consegue aplicar. A Litsa está perguntando, como fica o vale alimentação, vale transporte? Ela falou que no sistema, mas eu acho que é no teletrabalho. Está me ouvindo, Adriana? Carolina, para mim aqui apareceu um aviso que está terminando, é isso? Deixa eu ver. Um aviso aonde? Aqui do Instagram? Você é daquela live que termina em 1 hora, a gente né? está chegando, tem 1 minuto aqui, hein? Então Vamos ver se a gente consegue responder aqui. Eu recebi o aviso que ia cair, eu acho que é isso. Então, acho que a gente tem que Para mim, né? Para mim não apareceu nada. Você quer tentar responder essa pergunta da Litsa? Alô, é? Será que caiu? Tá me ouvindo, Adriana? Acho melhor, então, a gente tentar terminar. Depois eu mando uma mensagem para a Litsa, a gente conversa depois. Melhor a gente, que vai cair, a gente não vai se despedir. Eu recebi aqui. Então tá. Ó, Adriana, a gente estava tão bom que o tempo passou e nós não vimos. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Eu vi os notáveis aqui, os nossos amigos notáveis, colegas do IEPREV.
E agradeço você imensamente pela disponibilidade, pela generosidade. Eu sei que seu tempo é muito corrido. E vamos ver então se a gente marca outra live para conseguir finalizar aqui os questionamentos, que ficou muita coisa pendente. Legal. Pede para o pessoal acompanhar meu perfil lá, @dricalvo Sim. no Instagram, né? E eu devo agora em setembro fazer um curso. Eu sempre faço 1, 2 noites para falar um pouco mais de home office na prática, trazer exemplos práticos, discutir política, que o advogado ele pode oferecer para os seus clientes, fazer políticas preventivas escritas, estabelecendo as regras, né, sobre o teletrabalho. É importante os advogados orientar as empresas para fazer o preventivo. Porque a pandemia vai acabar e vai ficar aí as ações trabalhistas, vai ficar o passivo, né? Então, acho que isso é muito importante. Carolina, parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo, os alunos se organizando. Eu, como sua professora, Segue a gente, o legal ao já trivial. coloquei aqui para seguir e estou muito orgulhosa aí do trabalho de vocês. Continuem assim, é assim mesmo que a gente Muito vive. obrigada. Vamos divulgar aqui também o calvo.pro.br, para o pessoal verificar lá os grupos de É meu estudos, site, olhar os vídeos. www.calvo. Isso. E a pessoa está perguntando se a live vai ficar gravada, né? Deve ficar, né? Vai ficar gravada, sim. Vai ficar Depois você me gravada. manda que aí eu coloco no meu canal do YouTube também. Tá Então bom? tá bom, Um Adriana. abraço a Muito todos. obrigada, até mais. E obrigada a todo mundo que está aqui, que acompanhou a gente.